mas não dá nada. Fala pessoal, voltei aqui, vamos tentar novamente conexão, porque assim, ó, a gente foi lá para uma ferramenta tentar fazer ao vivo, o Akran já entrou ao vivo lá no Facebook dele, pagou maior mico, mas a gente tá aqui. A gente tá insistindo porque a gente quer conversar, mas conversar com vocês juntos, de nada adianta o papo só entre nós dois. Então eu já vou aguardar ele dar um ok ali para mim. E nós vamos pela última tentativa. Se caso não conseguirmos aqui no Instagram evoluir, né, essa conexão, a gente vai programar, vai fazer essa live gravada e depois a gente vai compartilhar nas nossas redes para vocês, tá bom? Então eu vou esperar o Akran entrar ali pra gente poder tá trocando mais uma ideia. Eu vi um pouquinho sobre, um pouquinho não, vi bastante, né, sobre a carreira de sucesso de Akran, não é mesmo? Ó, o Akran acabou de entrar aqui e a gente já vai conversar com ele. Oi, Melissa. Oi, Simone, tudo bem? Ó, o Akran já tá entrando ali. Isso aí. Vamos torcer para que venha falando com a gente. Ó, tô só na oração aqui, não vai cair a conexão. Ai, ai, eu já dei tanta risada. Então, cara, ó, só para avisar, eu sou a primeira nessa pandemia a colocar a Akran sozinho numa sala de vídeo em Facebook. Pera aí, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar a prova do crime que a gente tentou. Ó, a gente tentou. E eu paguei até A gente mico ao tá vivo no Facebook aqui. Só que quando aparece no Facebook, não aparece Vinéia. Não me pergunte por quê, mas eu vou aprender a usar essa ferramenta, é o que importa. assim, ó, isso é prova de que nós somos profissionais do mercado imobiliário raiz. A gente não desiste por qualquer coisa, não. Não é mesmo? Resiliência. Isso aí, resilientes. Akram, Que você estava coisa, sério. começando a contar para nós, quando a conexão caiu, que você é um corretor de imóveis, ou melhor, uma pessoa que atua no mercado imobiliário e começou por onde? Vamos lá. Vamos lá. Bom, como um bom corretor de imóveis, eu era um excelente vendedor de sorvete no início da minha carreira, né? Então eu comecei vendendo sorvete e um dia eu fui falar com um cara que ele era um consultor do Baú da Felicidade, que tinha colocado uma loja do baú na frente do lugar onde eu tinha uma das máquinas de sorvete. E ele falou assim: ô Gaúcho, vamos fazer um toldo aqui em cima. Era lá na Bahia, lá em Ilhéus. Foi logo depois de eu ter retornado dos Estados Unidos. Eu já tinha começado minha carreira imobiliária nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil. E nesse Brasil, minha ideia era passar 6 meses aqui no Brasil e voltar para a América. Só que foi nesse tempo que o mercado implodiu na América, né? Eu falei: minha carreira de sucesso que eu sonhava nos Estados Unidos não vai ser possível porque não tem mais Isso mercado em que imobiliário ano? lá nos Estados Unidos. 2006. Eu comecei em 2004 ou Certo. 2006 na Flórida, tá? Mas eu era um estagiário, eu estava aprendendo, fazendo curso, eu não estava trabalhando, mas não estava tendo sucesso ainda, né? Eu estava apenas buscando informação. E aí comecei a fazer curso, mais curso, mais curso, mais curso. E aí um desses cursos, que era o CIPS, que é o curso que a Mônica, que a Eliane Ribeiro tem, inclusive, o cara falou para mim, falou: Akram, por que tu não volta para o Brasil, estabelece numa região boa e compra uma franquia imobiliária? E aí, enfim, por várias, eu já até contei a história toda numa live, eu não vou contar tudo de novo. Acabei voltando para o Brasil. Aí a minha ideia era passar 6 meses aqui, ver como é que estava o Brasil, porque a princípio todo mundo falando que o Brasil seria a bola da vez, que o Brasil, né, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. E então eu falei: ok, vou testar lá no Brasil. Vim para passar 6 meses, acabei subindo o Nordeste, minha ideia era achar esse lugar bacana que ele falou, e eu não conhecia o Nordeste, eu já quis unir o útil ao agradável. E Claro. resultou que eu acabei indo para lá. Falei: o que eu vou fazer no início? Falei: vou comprar uma máquina de sorvete para me defender. Eu boto aqui umas meninas para trabalhar. Comprei 3 maquininhas de sorvete, botei as meninas, uma menina em cada máquina. E eu ficava passando lá nas máquinas, recolhendo o dinheiro das pochetes lá conforme ia entrando. E eu ia me mantendo assim, naquele período de 6 meses, que era, eu não sabia se eu ia ficar aqui, se eu ia voltar lá, enfim. Tá dando um chiado estranho, né? Você tá ouvindo ou é só Às eu? vezes não. Não, acho que é só você. Eu não tô ouvindo, Que não. estranho, tá dando um monte de chiado aqui, mas enfim. E aí o que aconteceu que
eu fiquei lá em Ilhéus, aí eu tava vendendo sorvete ali com as meninas, chega um cara do Baú da Felicidade, que tinha colocado uma loja na frente, e falou, Acra, vamos colocar um toldo aqui em cima? E eu falei, vamos colocar um toldo. Mas vamos fazer o orçamento do toldo, né? Ele falou, não, eu já fiz o orçamento. E por que todo? Porque chovia muito no Nordeste, depois do verão é muito chuvoso. E Sim. ele falou assim, aí ele falou, é legal porque as pessoas vão vir se abrigar embaixo desse toldo, era um toldo grande, era um calçadão. Ele falou, as pessoas vão se abrigar aqui, então elas vão acabar comprando mais baú da felicidade, aqui mais carnê do baú, e vão comprar mais sorvete e mais aí na lanchonete, que eu alugava um espaço na lanchonete. Enfim, e aí eu falei, vamos. Eu falei, qual é o orçamento do toldo? Ele falou, deu 3 mil reais, 3 mil e pouquinho, vai dar R$ 1.000 para cada um. Aí eu comecei a fazer conta, eu falei, bom, eu vendia sorvete a R$ 1. Eu falei, bom, para mim vender sorvete a R$ 1 e sobrar 1.000, eu vou ter que atender 2.000 clientes para sobrar 1.000 para botar nesse toldo. E para ficar 6 meses aqui, não vou botar muita coisa para ficar, não vale a pena. E falei para ele, muito obrigado, mas não vou fazer. E ele falou, tu não gostou da ideia? Eu falei, não, adorei a ideia. Daí eu expliquei a situação. Eu falei, eu tô vendendo sorvete de R$ 1, eu tenho que atender 2.000 pessoas. Ele falou assim, tu me permite, eu me lembro muito bem, ele colocou a mão no meu ombro, assim. Ele falou, você me permite te falar uma coisa que eu aprendi com o Silvio Santos? Eu falei, claro. Ele disse assim, o Silvio sempre fala para nós que quem vende centavos, ganha centavos. Olha que frase, quem vende centavos, ganha centavos. E aí aquilo me chacoalhou, sabe? Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui no Brasil vendendo centavos? Eu estava na América, meu sonho era vender milhares de dólares, etc. Agora eu estou aqui vendendo centavos. Quer saber? Vou voltar para o mercado imobiliário e vou pelo menos vender milhares aqui para poder ganhar mais. E assim eu fiz. Aí tirei o curso do Cresci, comecei a trabalhar daquele jeito, né? Correndo até, nem estava crescendo, já estava captando casas, fazendo aquela correria toda. E eu me lembro que a primeira casa que eu vendi, a primeira casa que eu vendi foi dentro de um condomínio legal, que era o melhor condomínio que tinha na cidade, condomínio de São Paulo. Eu fui falar com o porteiro, com um monte de gente, e o cara me indicou a casa de um gringo, e o gringo falava muito pouco português, falava muito inglês, e eu falava inglês. E aí eu ajudei ele, e a gente acabou vendendo aquela casa dele para um outro gringo, para um outro holandês que só falava inglês, e que me achou pela internet, pelo site daquele curso que eu tinha feito lá na Flórida. Enfim, então já comecei legal, assim, minha primeira venda deu 26 mil de comissão, né? Para quem estava vendendo sorvete de R$ 1, 26 mil era... Aí eu me lembro que eu fiz que nem tio Patinhas, eu peguei aqueles 26 mil, joguei em cima da cama e dava bico em cima da cama, assim, me enrolava, que nem tio Patinhas, porque eu falei, não, vai dar certo esse negócio. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas, Acra, deixa eu só entender uma coisa, até para o pessoal entender também. Qual que é a origem do teu nome? O nome é árabe. Meu pai veio de lá, né? Veio refugiado. Minha mãe é brasileira. Teu pai. E aí, teu pai veio de lá. Isso. Certo. Aí você é natural de... Sou gaúcho, natural de Carazinho. Gente, ele é gaúcho, tá? Ele é aqui, vizinho, de Carazinho. Onde que você... Você começou no mercado imobiliário na Flórida, certo? Isso. Trabalhei 2 anos na Flórida, 1 ano e meio, mais ou menos, né? E fiquei mas 2 anos estudando, mas atuando 1 ano e meio. Entendi. Mas você descobre o mercado imobiliário brasileiro no Nordeste, na cidade de Ilhéus. Em Ilhéus. Exatamente. Tá Aí bom, eu vim gente, com aquela ideia... Vamos tentar organizar esse negócio aí. Vamos lá. Olha só, um árabe, gaúcho... Não, filho de árabe. Eu sou gaúcho, eu não sou árabe, eu sou filho de árabe, eu sou gaúcho, sou brasileiríssimo. E sabe o que é legal? As pessoas falam assim, poxa, você fala muito bem em português. E eu respondo, obrigado, né? Obrigado. Obrigado. Eu vou falar o quê? Mas tem aí na tua descendência a questão árabe, imagina, teu pai, né? Claro. Vamos lá. Vamos considerar origem árabe, misturado com brasileira, onde o cara nasce lá no Rio Grande do Sul, vai para fora, conhece o mercado imobiliário e volta e se instala em Ilhéus. O que é a minha pergunta em cima disso? Na Bahia. Você está acostumado e, enquanto corretor de imóveis, você se vê nessa transição constante? Não só falando de um nome, de uma origem e de uma cidade que nasceu, não é isso? Mas é que a gente olha para essa mudança, esses opostos tão interessantes da tua história, e você para e se pergunta assim, será que ele andou muito para chegar onde ele está?
Então, assim, como que tu vê isso? Como que tu se enxerga? E hoje você está em Santa Catarina, porque você saiu da Bahia e voltou aqui para o vizinho, Então, para Santa eu Catarina. sempre fui, eu sou sagitário, eu não sei se isso tem a ver porque eu não estudo signo, mas toda vez que eu conto a minha Muito. história, as pessoas me perguntam, que signo tu é? Eu falo sagitário, elas falam, tá explicado. Eu não entendo nada que elas querem dizer com aquilo, mas ok, então eu sou Tá, sagitário, já sei que tá sagitário, explicado. Depois eu te né? mando por quê. Tá, depois tu me explica melhor também. Então, assim, eu sempre fui muito aventureiro. Eu nunca tive medo de enfrentar o novo, sabe? Aquilo que eu tenho, eu já sei como é que é, eu quero experimentar algo novo, eu tenho que fazer algo novo. É simples, para mim isso é muito natural. Então, eu sou um pouco nômade, porque minha vida inteira eu já morei em vários lugares. Morei em Carazinho, morei em Porto Alegre, morei em Novo Hamburgo, morei, nossa, muitos lugares. Estados Unidos, Miami, Fort Lauderdale. E depois voltei para a Bahia e fui passar 6 meses na Bahia. Minha ideia era passar 6 meses e voltar para a Flórida. Nesse meio tempo, o mercado imobiliário da Flórida implodiu, o mercado imobiliário brasileiro decolou, bem seguindo aquela projeção que aquele meu instrutor já tinha me dito, volta para o Brasil, te estabelece numa região boa, compra uma franquia imobiliária que o Brasil vai ser a bola da vez. E eu ouvindo a sabedoria, um cara de 70 e poucos anos, com mais de 40 no mercado imobiliário, eu com 27 começando no mercado imobiliário, falei, cara, eu tenho que ouvir, quem sabe? Então, Quem sabe? de fato eu ouvi ele e me dei assim, fui feliz, fui bem sucedido em ouvi-lo. Porque, como ele disse, se tu ficar aqui nos Estados Unidos, primeiro que o mercado vai entrar numa crise gigantesca. Segundo, você não é americano, você é brasileiro e você vai ser sempre um latino ou um árabe aqui. Você nunca vai ser um americano, né? Então, provavelmente você vai ser mais um aqui. Você não vai ser o cara. E no teu país, você pode ser uma pessoa conhecida, reconhecida, enfim. E foi isso que eu apostei. Eu falei, quer saber? Eu vou lá, vou buscar essa região boa. Aí meu pai tem apartamento aqui em Balneário há muitos anos, e eu pensei em vir para cá logo de cara. Mas eu pensei, cara, eu não conheço ninguém, eu não conheço o mercado imobiliário, eu não conheço o Nordeste, falam tão bem do Nordeste. Eu vou primeiro, antes de vir para o meu Porto Seguro, deixa eu me aventurar Sim, e qualquer coisa eu volto para o Porto Seguro. Foi isso que eu pensei lá volto atrás. por cima. Só que eu cheguei lá e eu vi uma cidade linda, um ambiente lindo, um clima super agradável, as pessoas muito queridas, e eu me senti em casa, fui muito bem recebido. E eu vi um mundo de oportunidades também. Não tinha nenhuma imobiliária numa cidade de 200 mil habitantes, com porto, com aeroporto, com ferrovia, com um monte de coisa. E eu falei, cara, eu acho que esse lugar aqui é um lugar legal, é uma vida mais low profile, né? Não tem shopping center, não tem Sim, aquela correria, não tem excelentes restaurantes, mas para o que eu busco, tá bom, que eu queria dar uma relaxada mesmo, qualidade de vida e tal. sim. Enfim, e eu vinha daquela loucura americana que é velocidade 30, né? E eu caí em Ilhéus velocidade 3. E eu falei, quer saber? Então aqui eu posso pegar esse espaço onde eu tô, trazer um pouco do que eu aprendi lá fora, me diferenciar e de repente ajudar de alguma forma aqui. E foi o que eu fiz. E assim, eu confesso que foi muito trabalho, não foi pouco, foi muito trabalho, mas também foi muito gratificante, né? E aí depois disso, acabou que eu entrei no mercado imobiliário em 2006, fiquei até 2011 2007, desculpa, tirei o Cresci em 2007, fui morar lá em 2006, mas tirei o Cresci em 2007, abri a imobiliária em 2008, até 2011 fiquei com uma imobiliária tradicional, que era a Residência Imóveis, Residência Bahia Imóveis. Na verdade nem era imóveis, a Residência Bahia International Realty, já era chique, né? Já trouxe o nome de lá, chamava International Realty Corretores Associados. Então, o conceito de corretores associados. Eu trouxe o modelo americano, o modelo da Remax, o modelo das outras, Trouxe a para chancela, para claro. minha, para minha realidade. Não existia Remax aqui até então. E aí, aliás, eu mandei um e-mail para a Remax em 2007, tentando trazer a Remax para o Brasil em 2007. Eles me responderam e falaram, olha, legal, o Brasil já foi aprovado. Eu tenho esse e-mail, eu vou te mostrar esse e-mail, posso até compartilhar contigo. Ele falou assim, o Brasil já foi aprovado, estamos no momento buscando uma pessoa capaz de falar as duas línguas de forma fluente. Eu falei, olha, acho que eu me capacito, né? Tô dentro. Sim. Tem que entender o mercado imobiliário? Eu falei, mais ou menos, o mercado brasileiro, já tô, mais ou menos eu entendo os dois. E só Mas que tô no tem que ter caminho. fundos, necessários para custear toda a operação. E aí esse fundos necessário na época eram uns 2 milhões e alguma coisa para comprar a master Não, franquia. Daí eu falei, opa, não é pro meu tamanho, eu vou ficar, né, me coloca meu nome na lista, no dia que vocês venderem uma franquia eu tenho interesse. E eles falaram, então legal, a gente vai continuar na busca pelo master franqueado, quando a gente fizer, entre em contato. Eu falei, tá bom. E eu segui minha vida, segui com a imobiliária, a residência normal, trabalhando naquele boom louco do mercado imobiliário que era naquela época, tirando pedido, vendendo um imóvel atrás do outro.
e trabalhando muito com comprador e sem saber, assim, eu não era o cara, mas eu era o cara certo no lugar certo na hora certa, isso que eu era, não era o cara, né? Apenas estava no lugar certo. Eu não vendia nada, Perfeito. as pessoas compravam e aí deu tudo muito certo. Eu estava ganhando dinheiro, estava feliz. Só que perdendo muitas outras oportunidades que eu deixei de ganhar se eu tivesse aplicando metodologia, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu teria, meu Deus, né? Para aí, para aí. Não vamos entrar ainda na metodologia. Calma aí. Sim, Você percebe que nessa tua vivência nômade, você nômade. literalmente estabelece, literalmente estabelece essa questão de que ser corretor de imóveis te dá um caminho e uma liberdade de você empreender onde você quiser. Por que eu Muito. gostaria de enfatizar isso e ouvir isso de ti? Porque quando a gente acaba tendo lá o nosso trabalho, até mesmo o nosso emprego, você só muda de cidade ou muda de estado e país quando essa empresa te promove ou te transfere para algum lugar, certo? E você Sim, acaba tendo que ir, né, Acra, para um lugar onde eles querem que você trabalhe, lá para uma unidade sim, tal, enfim. Aquele famoso plano de carreira. Eis que nós temos hoje uma profissão que tem um plano de carreira, e você já vai entrar na questão aí do método para a gente, justamente que dá a liberdade de nós, o profissional, dizer, olha, tá bom aqui em Ilhéus para mim, não tá mais bom em Ilhéus para mim, vou para Santa Catarina, opa, peraí, vou voltar para Flórida. Então, assim, depende somente da gente. É interessante você colocar isso sim, e ver se você sem concorda dúvida. comigo nesse sentido. Total, eu acho que o ponto alto da carreira imobiliária é justamente essa. Você é dono de si, você é um empresário de si próprio, você é, né, você é seu próprio patrão e você é seu próprio empregado. Ou seja, eu sempre falo que a melhor coisa do mercado imobiliário é que você é seu patrão, você não tem, né, você não tem um chefe. Mas a pior coisa do Sim, mercado imobiliário é que também você não tem um chefe, ou seja, você também não tem jeito. você depende de você, então você tem que acordar mais cedo e dormir mais tarde, porque senão você não produz, né? Não tem um salário ali, um contra-cheque, né? Mas isso, na minha visão, não é a pior coisa. Na minha visão, é a melhor coisa, porque me motiva a ir além daquela expectativa. Além. Eu me lembro na minha época de Estados Unidos, logo no início, eu trabalhava de barman lá, de bartender, e eu estava na virada do ano 2000, no Réveillon pro ano 2000. Eu me lembro que eu tava puto da cara, que meus amigos estavam tudo em Balneário fazendo festa, né? Tava aí nos Warungs da vida, não sei onde é que eles estavam na época. Sim. E eu trabalhando num restaurante que eu trabalhava lá de barman, e os caras, toda a galera aqui, e eu tava super chateado, e senta um velhinho, um senhorzinho de uns quase 80 anos na ponta do bar, e ele ficou lá todo metódico e tal, e eu fiquei atendendo ele, e eu, cara, aquele dia eu aprendi tanto com aquele senhor, tanto, tanto, tanto. E uma das coisas que eu me lembro que ele pegou dois copos e virou dois copos em cima da mesa. E ele viu eu conversar com ele, e eu arrastava, meu inglês não era tão bom, mas eu era esforçado, eu não tinha medo. E aí eu estava Uhum. atendendo ele e ele falou assim, meu jovem, se isso aqui fossem duas montanhas, esses dois copos, ele tinha um copo menor e um copo maior, o que você faria? E eu falei, eu ia tentar escalar essa montanha grande aqui para ver o que, né, o que dava, e até onde eu chegava. Ele falou, que legal que você respondeu isso, porque eu faço essa pergunta para todas as pessoas e a imensa maioria fala que ia escalar a montanha pequena, que é mais fácil. E quem se dá bem na vida é quem tenta escalar a montanha maior. Entende? É porque Porque tem a você, visão, né, Macra? se Tem você a tentar na visão. pequena, você vai chegar no topo e não tem para onde ir. E se você ousar, você pode ir além, né? Só depende de você, de se qualificar, de buscar. Então, aquilo ali para mim foi uma lição de vida aquele dia, e eu trouxe isso para minha vida. Eu falei, cara, será que eu estou na montanha pequena? Será que não tem uma montanha maior que eu posso ir? E quando eu escolhi fazer essa migração da Bahia para cá, não é que não deu certo lá. Eu tinha uma imobiliária que talvez era o número um da cidade, número dois, número um, estava entre as duas maiores. Só que eu pensei, Importante você falar isso. só que eu achei que eu estava numa montanha pequena para mim. Eu pensei, eu acho que eu tenho uma Tem- oportunidade para uma montanha maior. E aí, quando surgiu o convite de eu pegar uma regional da Remax no estado de Santa Catarina, ainda por cima, mais perto da minha família, que eu já estava aí há 12 anos na Bahia, mais 6 anos de América, eu já estava 18 anos longe deles, mais 2 de Porto Alegre, então eu já estava 20 anos longe deles. Eu falei, cara, olha só, eu vou subir numa montanha maior, vou ter que me arriscar, porque não vai ser fácil. Eu vou ter que passar vários perrengues, o início de uma carreira, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém, eu não conheço o mercado, né? Então vai ter uma escalada que vai ser puxada, mas eu estou disposto a correr esse risco, eu estou disposto a ver até onde eu posso chegar. E foi assim que eu fiz.
E aí eu fiquei no início, Vi, e você acompanhou um pouco disso quando a gente se conheceu, eu ainda tinha imobiliária lá. Então eu ficava um pouco em Sim. cada, indo para lá, Indo indo lá e para cá, indo voltando. para lá, indo para cá. E aquilo era Me muito lembro de você desgastante. dizer, me lembro de você falar, é 10 dias em Santa Catarina, 20 lá na empresa. Eu disse, meu Deus, que loucura, como é que ele consegue fazer isso? Me lembro. No início era uma semana aqui, 3 semanas lá. Daí foi indo assim, né, ponte aérea. Depois era 2 semanas Sim, aqui, 2 semanas lá. Depois 3 semanas aqui, uma semana lá. Até que eu foi falei, cara, diminuindo. eu não consigo fazer nem aqui nem lá dar certo, porque eu não tô lá na hora que tem que surge os perrengues de lá, eu não tô aqui na hora que surge os perrengues daqui. E aí teve um dia que foi uma gota d'água assim, eu falei, quer saber? Chega, eu vou encerrar. E isso foi final do ano passado. Final do ano passado, eu falei, eu vou me dedicar a uma única coisa, eu vou dar foco, sabe? Eu vou botar minha energia 100% numa única coisa. Eu acredito no mercado imobiliário catarinense, eu acredito no modelo de negócio da Remax, e vou abandonar meu porto seguro, porque lá era meu porto seguro, lá era a minha empresa, lá da lá que eu Sim, tirava meu ganha-pão, e eu vou começar algo novo que ainda não, que ainda é do zero, que ainda eu pago para trabalhar, porque eu ainda não estava tendo faturamento no fluxo de caixa. Eu falei, eu vou continuar pagando para trabalhar pelo tempo que for necessário até eu conseguir escalar essa montanha. Então foi uma tomada de decisão que eu digo assim, mas tu arriscou. Mas foi um risco medido, foi um risco gerenciado. Eu sabia o risco que eu estava correndo. Não foi um risco assim do dia para a noite que eu me atirei, sabe? Foi tudo premeditado, sim. organizado. E assim, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. De lá para cá, passaram 10 meses e eu vendi 9 franquias. Até então eu Olha, tinha vendido 4 franquias em 2 anos. Ou seja, por quê? Porque eu tô com o meu foco aqui, eu tô me relacionando com as pessoas, eu tô no dia, as pessoas passam a me conhecer, né? Então, acho que tem tudo na nossa vida, né, Vi? A gente tem que correr risco e, sobretudo, a gente tem que ter foco. A gente tem que ter dedicação no que faz. o que você relata é aquilo que a gente sempre coloca no dia a dia. Eu aplico até para o meu filho que tem 12 anos. Filho, tudo que você começa a fazer e você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma vai falhar. Talvez É, até as duas. Então, é. assim, olhando para um corretor, por exemplo, quando entra na imobiliária, ele é normal querer conhecer todo o mercado. Mas a tendência dele é começar a criar um filtro e se especializar em algo para ele ser bom naquilo, não é mesmo? Assim Isso, como você exatamente. procurou ficar sendo bom e master franqueado em Santa Catarina. Gente, nós não estamos falando apenas com o dono de uma imobiliária que tem uma franquia Remax, certo? Não diminuindo ninguém aqui, pelo contrário. Muito pelo Quem não contrário, quer porque ser hoje um franqueado? Mas o Acra, ele abre as frentes, as cidades e traz a franquia justamente para as imobiliárias. Conta um pouquinho sobre isso e depois já vamos então, entrar lá na parte de se sentir exclusivo, que essa eu sou isso, apaixonada. A primeira vez que eu ouvi você falando disso para mim, caraca, agora eu entendi por então, que assim, que o modelo dá certo. o legal disso tudo, assim, que o corretor de imóveis hoje, e eu sou corretor de imóveis porque eu escolhi ser corretor de imóveis. Eu fui até o último semestre do direito, eu só não me formei porque faltou entregar o TCC. Eu não quis dedicar o tempo necessário àquilo, porque o professor era um xarope e tinha que ter aquelas normas da ABNT e não sei o que, e mil coisas. Eu falei, cara, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando no mercado Sim, imobiliário, estava ganhando dinheiro com isso e não quis. Eu estava, sabe, eu estava muito feliz no mercado imobiliário. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou fazer toda essa porcaria para pegar esse diploma, guardar na gaveta, porque eu não vou usar, porque eu não quero usar. Eu não quero ser um sim. advogado generalista. E eu não me vejo operando no mercado imobiliário. Se eu precisar de algo no mercado imobiliário, eu vou procurar o especialista na área necessária e vou contratar esse especialista, vou terceirizar isso. Então, beleza, mas a bagagem da faculdade de Direito me trouxe muita coisa, porque eu tive que estudar para passar e hoje eu sei a bibliografia, eu sei ir buscar a doutrina, eu consigo me defender. Mas na hora de Até o executar, eu termo, né? contrato um especialista. Eu A contrato um própria especialista e tipologia ponto. de como falar justamente Isso, engrandece. mas assim, quando eu falar com um especialista, eu não falo como leigo, eu também consigo entender o que ele está falando e o porquê, né? Então, assim, mas eu Sim. optei em não ser advogado e não optar na carreira imobiliária, na carreira jurídica, mas optei em me dedicar 100% na carreira imobiliária. Então, assim, eu falo, eu sou um corretor por opção, sou dono de imobiliária, fui dono de imobiliária por muitos anos por opção, e também por opção eu decidi não ser mais dono de imobiliária para ser um master regional. Por quê? Porque eu queria me dedicar exclusivamente a fazer outros donos de imobiliária dar certo,
através da minha experiência, e não eu ficar naquele conflito de interesse que hora eu estou na minha imobiliária, hora eu estou tentando falar com a Vinéia o que ela deve fazer, entende, Vi? Então eu falei, eu vou me dedicar no Sim, que eu sei. E eu abri mão do dinheiro de curto prazo, que é o ser corretor de imóveis, porque é ser muito corretor. fácil ser corretor de imóvel. Eu sei como ser corretor de imóvel, que eu fiz a minha vida inteira. Eu ganhei muito dinheiro com isso. E se eu fosse atrás do dinheiro, se eu trabalhasse pelo dinheiro, eu estaria aqui especializado na Praia Brava ou na Barra Sul, vendendo apartamentos de milhões. E eu falei, não, esse aqui é Sim. um sonho é uma montanha pequena para o meu sonho. Eu quero subir na montanha maior. Eu preciso de eu sou movido a um desafio maior. Eu falei, então eu vou abrir mão desse dinheiro de curto prazo e até do dinheiro de médio prazo, que é ser dono de uma imobiliária, e vou pensar numa outra coisa, que é esse plano de longo prazo, que é o de transformar o mercado. O meu tesão é transformar o mercado. O meu tesão é poder ajudar o máximo de pessoas possível a essas pessoas transformarem os seus mercados, os seus micromercados locais, regionais, e através dessas pessoas nós transformar o mercado de uma região, de um bairro, de uma cidade e, se Deus quiser, do estado de Santa Catarina. Então, é isso que me motiva a trabalhar hoje. E a partir do momento que existe Remax, todo esse método que a gente conhece, ou pincela, ou pensa conhecer, porque eu sei que o mundo Remax é muito mais do que a gente vê hoje nas mídias, não é mesmo? Não é só um balão voando, é um balão sempre subindo. Conta pra gente essa Olha que questão. legal. Alguém falou aqui, eu não até coloca o nome que eu não estou sabendo quem é pelo Live Advanced. Acre Visionário, um dos primeiros a Primeiro, investir na música eletrônica no Rio Grande do Sul. Verdade, eu fiz o primeiro Skull Beats lá no Rio Grande do Sul. Nem viu? sei que ano Olha foi aí. aquilo, 2003. Foi bem bacana. É verdade, que legal. Sempre bom. Você sabe que É, isso aí é uma coisa que eu gosto bastante no sentido de reconhecimento, sabe, Acra? Eu carrego muito com isso, muito assim, isso comigo e estou fazendo as lives justamente com pessoas que eu percebo que tem sempre esse relacionamento com a gente e principalmente sempre vai ter o reconhecimento, entende? Então, eu acho que assim, tem propósito, sabe? se eu sei que amanhã, assim, amanhã ou depois, se eu não estiver mais no mercado imobiliário, e a gente se encontrar 10 anos depois, sabe lá, num evento, alguma coisa que eu não esteja mais no mercado. Eu sei que você vai falar comigo da mesma forma como se eu fosse corretora de imóveis hoje. Então, isso é muito Sim, de ti e muito das pessoas que a gente tem trocado e conversado aqui, porque isso, com isso é a certeza. parte, como você fala, é o tesão do mercado imobiliário, essa conexão que a gente consegue ter, né? Com certeza. A gente fez agora uma reunião via Zoom aqui com a família Remax, de norte a sul do Brasil, com o senhor Helder Rondelli, que é um senhor fantástico, que começou a carreira imobiliária dele aos 73 anos de idade. Tá? Ele tá há 5 anos no mercado imobiliário. Então, tu imagina Olha que só. começou aos 73, está há 5 anos na Remax, e há 3 anos ele é top 15 da Remax no Brasil. Top 15. Meu Deus. Esse ano ele está como top 8 da Remax no Brasil, no primeiro trimestre. Quer dizer, é o número um. Ele hoje é o número um da franquia número um do Brasil. Ele não é o número um no Brasil, mas dentro daquela franquia ele é o número um. E número 8 no Brasil, Sim. entre mais de 4.500 corretores. Então, cara, tu vai dizer para mim que tu tá com 40 anos, eu tô com 42 anos. É tarde para alguma coisa? Ou você agora, a Não. pandemia, a pandemia infelizmente vai fazer com que muitas pessoas percam os seus trabalhos, eu não tenho dúvida, já está acontecendo, né? Verdade. Cara, que oportunidade de ouro para você ingressar numa carreira imobiliária e trazer toda aquela bagagem que você já tem, todo aquele relacionamento que você já tem, sabe? Trazer lá, você pode ser gerente de banco, gerente de alguma. Eu estou vendendo 2 franquias agora para 2 engenheiros que estavam contratados por grandes Acra, empresas e as empresas estão cortando. Acra, eu estou entrevistando Oi. semana que vem 2 garçons. Eles Olha que perderam, legal. lógico, o emprego, porque restaurante vai ser o último segmento, se duvidar que vai voltar a trabalhar de maneira como era antes, entendeu? E Sim, eu sim. brincava sempre com ele, que eu dizia, olha, eu venho nesse restaurante porque você me serve bem. Um dia eu quero ver você servindo dentro lá do mercado onde eu trabalho, que é os nossos clientes. Bateram Não, aqui na bacana. porta, cara. A gente não vai fechar, a gente vai dar oportunidade para essa pessoa se empreender também. Mas dentro daquela premissa que você fala tão bem e comenta com a gente aí, como que você faz para o teu cliente se sentir exclusivo hoje? Cara, eu vou parafrasear as grandes pessoas que eu entrevistei, que eu sou uma metamorfose ambulante, como fala o Raul Seixas, né? Primeiro que eu adoro o Raul Seixas, e segundo, porque eu acho que a vida é uma constante evolução.
E eu me vejo evoluindo cada dia, aprendendo onde eu estou e com quem eu estou. Acho que minhas maiores lições de vida não foram dentro da universidade ou dentro de um curso. Foram falando com pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que tinham sabedoria de vida, pessoas de 60, 70, 80 anos de idade. E então, assim, o que o Rick Carlos falou para nós, que é o que eu mais acredito, né, nessa forma, não importa com quem eu lide, né? Como que eu faço para um cliente confiar em mim? Como que eu faço? O primeiro grande papel de um corretor de imóveis ou de qualquer empresário é fazer com que a outra pessoa que está ali contigo, seu cliente, sinta-se confortável contigo. Acho que é a primeira coisa. Tá. Ok, mas como que eu faço isso? Agindo de forma confortável com ele, né? Agindo de forma natural com ele, agindo sendo você, não tentando ser um avatar, não tentando ser alguém que você não é, que você almeja ser, que você, sabe, você olha lá um corretor top das galáxias e eu quero agir que nem ele. Não, age como você é. Age sendo Como você. autêntico. Como você. Seja pura e simplesmente verdadeiro. Fale o que você sabe, não invente nada. Se você não sabe, diga, olha, para ser honesto, eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Eu vou buscar saber, eu vou falar com quem sabe e eu volto a lhe retornar. Simples, né? Então, quando você é verdadeiro com as pessoas, quando você busca ajudar de alguma forma, contribuir, crescer, ajudar de alguma forma, e não vender, e não buscar a carteira dela, aquela pessoa vai dizer, poxa, esse cara é um cara legal, esse cara é um cara diferente, esse cara é um cara que vale a pena ter perto, que vale a pena ter no meu ciclo de amizade, que é confiável, e que se um dia eu precisar fazer negócios, com certeza, ou eu farei com ele, ou eu darei uma indicação dele. Simples, né? Então, acho que aquela velha história do universo, né, Vi? De entregue para o universo, seja aquilo que você quer ser, e você vai receber de volta, normal. E eu estou recebendo muito de volta. Eu estou recebendo muito, tão agradecido disso. Você merece muito mais, ainda pode ter certeza. Olha só, quando você falou agora sobre o conforto e confiança, me fez lembrar do meu segundo negócio. O segundo negócio foi um lançamento aqui em Lages, onde eu mal conhecia ele. E a minha gerente simplesmente colocou na minha mesa e disse, Viné, vai lá e apresenta para o cliente tal, porque eu sei que ele quer comprar. Eu disse, tá, mas quem que é o cliente? Como que funciona? Ela disse, não, vai lá e apresenta. Fala do empreendimento, eu conheço o cliente, você não precisa conhecer muito, vai lá. Cara, eu tive a oportunidade, sentei, conversei com ele, falei de todo o empreendimento. Quando ele deixou eu falar tudinho. Quando eu terminei, ele olhou bem sério para mim e falou assim, eu vou comprar, mas se você for muito honesta na resposta que você vai me dar agora. Você venderia esse empreendimento, você apresentaria, ou se não já apresentou, mas para tua mãe ou para o teu irmão? Eu olhei para ele naquela hora, porque eu levei o negócio de cara da forma como a minha gerente me disse que eu tinha que fazer. E eu não tinha estudado, muito menos feito análise financeira daquele negócio para ele. Então ele era um cara que é um investidor aqui na cidade, tem muita grana, ou seja, eu estava sendo aquela corretora que estava aproveitando um momento para tirar mais um negócio dele, sem estudar o cliente, sem estudar o perfil do imóvel. Eu olhei para ele e falei assim, olha, não que minha mãe não teria capacidade para comprar, mas eu acredito que não, nem pensei em oferecer para eles. Aí ele falou assim, bom, aí eu só fechei o portfólio e disse, eu prometo que eu vou lhe trazer uma outra oportunidade mais qualificada. Até logo, tchau. Quando eu cheguei na imobiliária e falei para a gerente que eu não tinha fechado o negócio, ela queria morrer. Mas ele me fez uma pergunta que eu não consegui responder, eu não pude ser desonesta. Realmente, o produto não estava com uma liquidez bacana, o valor já estava engordurado, não é porque ele é rico na cidade que ele tem que pagar aquilo. Enfim, a partir dali eu percebi que a gente tinha que ser diferenciado, Agnes, e não só querer estudar mercado, mas estudar o mercado do nosso cliente, estudar a realidade dele e fazer ele se sentir exclusivo, não só mais um empreendimento para ele. Se eu te falar que a minha melhor cliente da vida, eu vi ela uma única vez, ela entrou na imobiliária, ela nos contratou para fazer uma avaliação de um imóvel, eu fui fazer a avaliação, fiz a avaliação para ela, até ela queria me cobrar, eu falei, não, fica tranquila, porque eu estava lá sem fazer nada, sabe? Eu falei, não, eu vou com a senhora, onde é que é? Aí
Fiz a avaliação, não cobrei, o pessoal geralmente cobrava meio salário mínimo. Eu falei, cara, por meio salário mínimo vai mudar a minha vida, meio salário mínimo. Aí entreguei para ela a avaliação e falei para ela, olha, de fato esse imóvel vale X. E ela falou, tem certeza do que está falando? Eu falei, tem certeza. Fiz estudo de mercado, uma análise comparativa, comparei com o imóvel que foi vendido, que o imóvel está concorrendo. E ela falou assim, olha, na verdade eu vou ser honesta com vocês, eu estou vendo que você está sendo honesto comigo. Eu não estou comprando, eu não estou vendendo esse imóvel. Na realidade eu estou comprando esse imóvel. Me ofereceram para comprar e eu queria saber se ele vale ou se não vale. E você está me dizendo que ele está abaixo do preço que estão me oferecendo. Eu falei, olha, então pode comprar. Só antes de comprar, me traga a documentação, deixa eu analisar a documentação para ver se não está comprando gato por lebre, para ver se não tem algum problema. Porque estava assim, o imóvel de 250 mil estava por... Então não era nem uma diferença tão grande. Sim. Era só 50 mil, mas 50 mil para 250 mil, né? É considerável, bastante. né? Considerável. Percentualmente falando. E É aí mais, eu falei, então, mais do ótimo. que parte de 10%, né, de mercado. Né? Dá o quê? Uns 20%, acredito, né? É. Então aí eu falei com ela assim, não, 10%, 250 mil, daria 25, 20%. E ela falou assim, aí ela, enfim, ela comprou o imóvel, esse imóvel era com uma outra imobiliária, com outros corretores, eu analisei a documentação para ela, não cobrei a documentação, e falei, pode comprar, tá tudo certo. E a mulher foi lá e comprou o imóvel, e ela me mandou, eu não sei, mas uns 10 ou 15 clientes que compraram imóvel comigo depois. E eu falava, como é que você chegou até a imobiliária? Sempre faço a pergunta, como é que você chegou até nós? Tem um questionário que fala, como é que você chegou até a Remax Residência? Tá até aqui no meu Instagram, se você entrar aí no Instagram, no meu Linktree ali na bio, vai ter um monte de questionário, né? E um dos questionários lá que tem ajude-me a procurar o imóvel perfeito para você, é esse questionário, tá escrito ali. E a primeira pergunta dele é, como é que você chegou até a Remax Residência? E a resposta vinha, através da dona Vilma. Uma amiga me indicou. A dona Vilma me indicou. Cara, e eu falei, eu vi ela uma única vez, não vendi nada para ela, e ela me mandou uns 15 clientes que compraram comigo. Sabe por quê? Porque eu fui verdadeiro. Eu fui... Ou seja, eu brinco aqui que não existe o lead quente e o lead frio, né? O lead quente ou o lead frio é só se ele estiver lá em João Pessoa e estiver aqui em Lages, né? Porque é frio e quente. Aqui é frio. Mas existe sim sempre uma pessoa, um lead bem tratado, bem atendido, que vai te indicar para o resto da vida. Ela nunca mais mais um aprendizado que eu tive com o Rick, que não existe lead, existe Vilma. Não existe comprador, não existe vendedor, não existe cliente, não existe lead, existe um ser humano, tá? E eu me lembro que a gente estava lá em Las Vegas num treinamento, logo depois do primeiro treinamento para a Master Regional, que foi em Denver. Nós ficamos 2 semanas, foi fantástico o treinamento. A gente foi para a Convenção Internacional da Remax em Las Vegas. Tinha 8 mil profissionais de diversos países do mundo, parecia uma Olimpíada aquele negócio. E o treinamento que era com o Brian Tracy, né? Aquele famoso coach lá americano. E ele dizia assim, não, desculpa, Richard Robbins. E ele dizia assim, tem as frases, eu até tenho os prints até hoje, eu vou te partilhar esses prints. Dizia assim, como é que é? Não trate o seu cliente como um cifrão. Ele é um ser humano. Não trate o seu corretor ou o seu colega como uma unidade de produção. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Né? Não trate o seu concorrente como um inimigo. Ele é um ser humano. Trate-o como ser humano. É tão óbvio, é tão natural. Simples, é tão simples. É igual aquela história. É tão óbvio. Eu vou chegar no horário. Eu percebo assim, clientes, quando a gente vai, marca com eles o encontro no imóvel e você chega antes, né? Nossa, você foi pontual, parabéns. Não dá parabéns, isso é uma obrigação. Isso não é um diferencial. Mas a gente percebe que tem aí essa questão. Cara, fizeram uma pergunta bem interessante, eu vou deixar você para responder, porque você está mais ali no mercado. Isso que eu ia agradecer. Isso, fala aí. Parceria com o mercado português. Eu ia agradecer a Márcia agora pela excelente pergunta. Eu vejo assim, a gente está num mercado cada vez mais globalizado. Já não existe mais fronteira, já não existe mais distância. A gente está hoje, cada um em um lugar do Brasil e do mundo, e a gente está aqui conversando, parece que a gente é muito próximo, que a gente se conhece há muitos anos, né? Enfim, que bom, então,
tudo que eu aprendi na minha carreira, eu não digo tudo, mas grande parte do que eu aprendi na minha carreira foi com profissionais portugueses. Com Máximo Forte, com Eliane Ribeiro, com Nuno Gomes, com Mônica Silva, com tanta gente que se eu for citar Paulo aqui. de Então, Vilhena. Paulo de É. Vilhena, sem dúvida. Então, assim, a gratidão que eu tenho a Portugal, né? A gratidão imensa que eu tenho de devolver a todo mundo de Portugal aquilo que eu estou tendo, e aí do Brasil, que esse conhecimento que eu tive a oportunidade de vida gigante de receber. Então, acho que seria injusto eu guardar para mim, eu preciso compartilhar com outras pessoas, e foram os portugueses que me Esses inspiraram. Eu nomes, acho que esses nomes que você citou, todos, eles são de uma bagagem, assim como você, que faz qualquer momento que eles abram uma live, ou até mesmo que eles estejam num vídeo de YouTube e Facebook lá fazendo a postagem, você para prestar atenção. E não é só porque é, eles estão em Portugal, Europa, não é isso. Mas eles têm um conceito, eu fico assim, ó, fascinada de ver Eliane Ribeiro falando de transformar o cliente dela comprador no exclusivo, sendo que aqui para nós, no Brasil, a gente busca ser o vendedor exclusivo. E ela fala, né, trabalho com limite na minha carteira de imóveis exclusivos e faço o meu cliente comprador se sentir exclusivo. Quando ela apresentou isso para a gente, lembra, lá no Café Imobiliário em 2000, Campinas, abril de 2018. é, Cara, eu fiquei assim, como assim? Ela faz o cliente preencher um formulário dizendo que ele só vai procurar imóveis ou comprar naquele momento com ela. Cara, isso é surreal, isso não existe. Pois ela mostra isso, como fazer e faz. ela construiu reputação. Ponto. E Reputação, é simples. autoridade. As pessoas me perguntam assim, como é que eu faço? Por onde eu começo? Eu falo, começa sendo você. Começa sendo É. você na padaria, sendo você na academia, sendo você no cabeleireiro, sendo você na escola, mas traga junto com você o profissional que existe. Traga junto com você o corretor de imóveis, se você é corretor de imóveis, ou seja lá a profissão que você faça, né? E transmita de uma forma natural às pessoas que você convive o que você faz. Mas não transmita de uma forma que você queira prospectar o tempo inteiro de olho na carteira. Sim. Não. Ou seja, se a gente Não se olhando encontrar para o aqui, cifrão, né, que vamos você dizer, comentou. se a gente estiver aqui, sei lá, a gente se conhece na escola dos nossos filhos, vamos dizer, eu nem filho tenho, mas vamos dizer que eu tenho filho, a gente está lá na escola. E você está lá, eu estou conversando, daqui a pouco, papo vai, papo vem, vou saber o que você faz, né, etc. Ou eu vou te perguntar, ou você vai me perguntar o que eu faço. Né? É natural, faz parte da Sim, conversa. natural. Sim. Diz aí a ciência, aí, os estudos, que em menos de 6 minutos de conversa natural, alguém vai perguntar para o outro o que você faz. Então, olha que momento, você só precisa manter uma conversa por 6 ou 7 ou 8 minutos com alguém, e naturalmente ela vai te perguntar o que você faz. E você vai ter a oportunidade de dizer, olha, eu sou corretor de imóveis, sou especializado aqui no bairro XYZ, por acaso, se você conhece alguém que precisa comprar, vender ou alugar, está aqui meu cartão. Estarei feliz em ajudá-los. Não soou natural? Eu não preciso chegar lá, oi, Viné, tudo bom? Aqui, ó, tá aqui meu cartão, meu panfleto, eu sou corretor de imóveis. Não, a pessoa tá cara chata, Não. né? Então, Que acho bom que você que falou nisso agora. Vou tocar num assunto aí que é bem interessante. A tecnologia versus algo que a gente sabe que vem há muito tempo no mercado imobiliário. Hoje eu compartilhei num grupo que a gente tem de gestores uma pasta de protocolo, onde eu montei ontem aqui com um dos nossos corretores, que ele está aqui inclusive na live, Jefferson, com tudo impresso, desde o primeiro passo e serviço que a nossa empresa tem, certo? E quando eu coloquei hoje lá no grupo de gestores dizendo, olha gente, tablet, todas as tecnologias são bem acessíveis, mas eu não confio 100% na tecnologia, que para mim um dia ela pode falhar, eu posso perder tudo. Eu sempre tenho uma pasta comigo e eles me disseram, me manda o que a gente quer ver. Cara, juro, eu fiquei com vergonha de mandar. Mas eu fiquei com por vergonha no quê? sentido de que é uma pasta de protocolo, sabe aquela de plástico, que você coloca tudo assim dentro, assim, igual papel de carta, porque eu sou do tempo do papel de carta, tá? Desculpa aí, galera. Eu também tô nos 40 já, 40, quase um. Mas, enfim, o Acra, essa pasta gerou uma reunião para sábado à tarde, eu apresentar ela junto com esses gestores de que maneira que a gente faz isso com os clientes. Mas por que eu estou falando isso? Você acabou de falar ali, ó, tá aqui o meu cartão. Tem gente que não quer mais andar com o cartão impresso dentro da sua bolsa, do seu bolso, enfim, porque acha que está defasado, antigo.
não. Usa tecnologia, mas usa as operações raízes também. Como é que tu vê isso? Cara, tem um papo rolando há uns 2 anos aí, dizendo assim, o corretor de imóveis vai ser substituído. Existe até um estudo de Oxford, da Universidade de Oxford, que diz que 97, não sei quantos por cento de chance do corretor desaparecer. Ele vai ser a terceira profissão mais impactada entre 702 profissões, a que tem mais chance de desaparecer. E aí as pessoas, tu acha que o corretor vai ser substituído? A minha resposta é, eu tenho certeza que o corretor vai ser substituído. Mas ele vai ser substituído por outro corretor que estuda, que se dedica, que usa tecnologia, que se relaciona, sabe? Ele não vai ser substituído por um robô ou por um algoritmo. Ele vai ser substituído por um outro ser humano que usa a tecnologia. Por um outro ser humano que se relaciona mais. E tem uma frase do Rick que ele fala assim, quem não se relaciona não transaciona. Não transaciona. É simples assim. Quem não se relaciona não transaciona. Então, até para transar tem que se relacionar. Que dirá para transacionar, entende? Literalmente. Via, sei lá o que aí, vamos dizer o nome dos aplicativos aí, tu não consegue transar pelo Tinder. Você tem que se relacionar. Né? Você não consegue fazer nada pelo Facebook ou Instagram ou Zoom. Você consegue aproximar, relacionar, marcar encontro, fazer tudo. Mas depois você tem que ir pro cara a cara, pro encontro real, pro olho no olho, para tomar um café. Tão logo isso seja possível, porque claro que agora com a devida Covid todo mundo está mantendo, né? E a gente está até aprendendo que... A gente está até mudando alguns conceitos, que algumas coisas que a gente achava não ser possível, a gente até está vendo que é possível. Por exemplo, antigamente, se você falasse para um candidato, para você, vamos dizer que eu quero falar sobre Remax com a Vinéia, e quanto tempo eu não consegui ir para Lages, né? Porque você me falou, eu quero colocar Remax aqui em Lages, e na época eu estava começando aqui, eu falei, Vinéia, eu não consigo atender aí ainda, eu estou começando aqui. Hoje, talvez se eu falasse para ele... Não. O Acra me disse não, e eu estou esperando, viu? Então tem que saber até dizer não, hein? Eu vou te falar uma coisa. Os melhores profissionais que eu conheço falam mais não do que sim. Porque tem que saber dizer... Por isso que eu te falei, eu sabia que você ia falar isso. Ponto. Ponto pra você. Mas porque se eu fosse aí, naquela época, onde eu não estava preparado, e eu não ia te dar um bom serviço. Não, justamente. Então eu falei, porque mesmo assim eu não deixei de ter relacionamento com você, não deixei de compartilhar o que eu sei com você. Pelo contrário, nosso relacionamento só se fortificou. Então vai chegar o momento... tá acabando minha bateria aqui. E tá acabando quase que o nosso tempo também. Carrega, carrega, carrega. Então assim... Ouve muito pouco agora. Tá pouco, mas pode falar. Eu tive que tirar. Mas dá para ouvir. Hoje a gente já chegou em Joaçaba e talvez estamos fechando em Chapecó. Então hoje eu já consigo em outras regiões. Vai. Show de bola. Acra, o áudio realmente ficou baixo, tá? Tá bem pouco, bem baixo. Nós ficaríamos aqui, nós estamos quase com o tempo também, a live vai cair, porque é só aquela 1 hora. E eu quero te dizer o seguinte, quero te deixar aqui mais uma vez convidado para a gente falar mais. Eu não vou te fazer apenas uma solicitação, eu vou te fazer um pedido. Eu preciso que você venha a Lages, mas não é só para a gente falar de Remax, mas é para você literalmente estar aqui conosco e eu tenho o privilégio de poder te apresentar para a minha equipe, porque todo mundo que trabalha comigo sempre ouve Acra, 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 não é mesmo? Quero deixar registrado aqui um beijo para a Mafalda, que é a nossa amiga, que nós temos hoje um elo, né, na Grande Florianópolis, que estava aqui na live também, não sei se graças a você. Graças ao nosso relacionamento. E Verdade. te dizer o seguinte, eu me sinto assim privilegiada por ter essa amizade contigo, por ter você essa pessoa sempre disponível para tirar uma dúvida, para ajudar no mindset.
essa humildade que você tem, que a gente vê lá de Meiliane Ribeiro, né, em Portugal tendo também. Enfim, pessoas que Vi, eu fazem a acho gente assim, ó. acordar de... Eu, Fala aí. eu hoje, eu hoje almocei com um amigo que a gente vem há um ano e pouco também conversando sobre Remax, ele é aqui de Indaial, e a gente almoçou junto, o Paulo Hickman, um cara fantástico, um cara super bacana, super ético, a gente almoçou, ele falou, olha, Acra, eu tô aqui conversando contigo, eu não vou comprar Remax agora, na verdade eu tô assinando uma outra franquia, que eu tô assumindo que eu tô ganhando essa outra franquia, mas tu é um cara que eu respeito, eu gosto, eu queria conversar contigo, fazer parceria. E eu falei pra ele tudo que a gente faz. O que eu falo nas lives, o que eu falo na internet, tá na Sim, internet, não tenho nada a esconder. Eu falei, por quê? sim. Porque qual que é o meu propósito? Eu falei mais cedo, o meu propósito é transformar o mercado imobiliário de Santa Catarina, dentro daquilo que eu posso fazer. E eu nunca vou conseguir transformar sozinho. Eu só vou conseguir Exato. ajudar a profissionalizar e transformar o mercado se mais pessoas acharem que alguma coisa do que eu falo ou faço faz sentido e passarem a fazer nos seus mercados. Independente se ela é um corretor autônomo, se ela é dona de uma pequena imobiliária, de uma grande imobiliária, não me importa. Porque eu entendo, eu olho para número, olho para estatística, eu entendo que elas não são meus concorrentes. Eu entendo que a gente só vai conseguir transformar algo e criar algo relevante e que a nossa profissão jamais seja subestimada e jamais seja substituída, que ninguém nem pense em substituir um corretor por um algoritmo ou por um aplicativo, se o mercado de fato for relevante e de fato trouxer coisas positivas para todo mundo. Então, era Justamente. isso que eu queria deixar, E né? Dizer que sozinho ninguém faz a nada. gente só indica, a gente só indica para amigos o que é bom, se fosse bom para a gente também. Então, assim, mesmo eu não sendo hoje ainda efetivamente e oficialmente uma Remax aqui, eu indico para todos os meus amigos, e exemplo disso está aí a nossa amiga Mafalda. Akram, Exatamente. muito obrigada, viu? Obrigado a Você se você. cuide bastante aí, precisamos que você tenha muita saúde, que você não desista jamais desse mercado que a Não, gente sabe, jamais. que a gente continue transando muito nesse mercado imobiliário. E eu adorei esses dias que você falou, Exatamente. eu sou um tarado do mercado imobiliário, eu também sou. Ah, Então, sou bora apaixonado. lá. Laje está te esperando, vem aqui tomar o seu vinho, tua caneca A também está te gente, esperando. olha Quando só, for a pro gente ia litoral, fazer. Eu até esqueci o nome do hotel. O pessoal lá de Joaçaba, o André, da Vivale, que comprou a sim. franquia agora, vai fazer o treinamento lá em Lages, vai fazer o FIC, Formação Inicial de Corretores em Lages, num hotel fazenda. Era para ser na próxima semana. Era para ser na No próxima SESC? semana. Ó, a Leide tá até aqui, a Leidiane, ela trabalha lá com o André, lá na Vivale. Poxa, Lady. E aí Legal. a gente ia fazer lá no próximo final de semana. Eu falei para ele, olha, André, eu acho que ainda vamos adiar mais um pouquinho por causa dessa questão de Covid. Né? Eu, como master franqueado, não posso colocar as pessoas, a exposição das pessoas ao risco. Não é legal, não é prudente fazer isso agora. Sim, sim. Então vamos esperar isso se desenrolar um pouco mais. Mas o nosso evento, o nosso encontro vai ser lá em Lages e a gente vai estar junto, com certeza. Me Não, avisa a não, data. Me avisa só a data. seria dia Ó, 15, mas a gente adiou hoje, Leide. A gente vai botar mais para me frente um avisa pouquinho. a data que eu quero ficar no portão só dizendo assim, ó, eu vim aqui ver vocês. Tá bom? Não, fica tranquilo que a gente vai estar juntos lá, tá? Beijo grande. Beijo pra Obrigado, você. Um pessoal. bom Valeu aí. Obrigado descanso. pelo tempo de Tchau, vocês, obrigada igualmente. pela audiência. Até mais. Tchau, Beijo, tchau. valeu. Beijo.